Hoje o programa História homenageia Silvio Santos. Nascido em 12 de setembro de 1930, Cenoura Bravanel vem de uma família de imigrantes judeus que começaram a construir uma vida do zero no Brasil, mais precisamente no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Por lá, eles criaram Silvio e seus irmãos, que já na adolescência começaram a trabalhar para ajudar em casa. Aos 14 anos, o futuro homem do baú começou a vender capinhas para títulos de eleitor no centro da cidade do Rio de Janeiro. Na prática, ele era uma espécie de camelô, e já naquela atividade, ele se destacava pelas características que o fariam conhecido anos depois. Primeiro, sua grande capacidade de vendas, e segundo, pela sua voz marcante que chamava a atenção dos pedestres. Foi graças a ela que surgiu o convite para fazer um teste como radialista na Rádio Guanabara. Uma experiência que lhe abriu portas, mas que não lhe chamou tanto a atenção, já que se quisesse seguir carreira como locutor, ele ganharia menos do que trabalhando como vendedor nas ruas da cidade. Por causa disso, ele preferiu se manter no comércio, mas ainda assim, a experiência não foi em vão. E aos 18 anos, quando foi convocado para o Exército, ele começou a fazer alguns bicos como locutor em uma rádio de Niterói para fazer uma renda extra. O empresário Carlos Wizard diz que a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. E essa combinação foi um traço marcante na história de Silvio. Enquanto se locomovia do Rio para Niterói, ele logo percebeu que havia um novo negócio para começar. O transporte era por balsa, e lá havia uma multidão de pessoas. E, por consequência, onde estão as pessoas, está também o dinheiro. Até então, a balsa não oferecia muitas atividades além do transporte em si, mas o empresário via muito mais do que um simples meio de locomoção. Ele via a balsa como um meio de negócios. Foi assim que ele conseguiu a autorização para instalar um bar dentro da balsa que venderia bebidas para os passageiros. Mas não seria só isso. Além das bebidas, ele também agregou um sistema de som na embarcação que não só ofereceria música para os ocupantes, como também era um meio de chamar a atenção para a venda de produtos e até mesmo a comercialização de um bingo, todos os produtos vendidos por ele. Assim, ele rapidamente criou seu próprio show dentro da balsa. E claro, com a chance de lucrar nas mais diferentes frentes. Com o sistema de som, era possível ter a atenção dos ocupantes e assim anunciar produtos como quadros, jarras e o bingo. E ainda matar a sede dos ocupantes com a bebida vendida pelo negócio do próprio Silvio, que em poucos anos se tornou um dos maiores vendedores de cerveja do país. Assim, em pouco tempo, ele se dividia entre o comércio e o entretenimento, já que após o Exército, ele passou a apostar conjuntamente no rádio, onde se tornou bastante conhecido por sua voz característica. E junto de suas novas facetas, ele também assumiu um novo nome. Como Cenoura Bravanel era considerado um nome incomum, ele decidiu adotar um nome de fácil assimilação pelo público em geral, o que o ajudaria na carreira como radialista. Assim, ele escolheu como nome o apelido carinhoso dado por sua mãe, Silvio, e o sobrenome Santos, porque, segundo ele mesmo, os santos ajudam. Na década de 50, Silvio começou a vislumbrar oportunidades maiores e que iriam além do Rio de Janeiro. Foi assim que ele se mudou para São Paulo, pensando em fazer carreira no rádio, mas claro, sem deixar de lado os seus negócios no Rio. Em São Paulo, ele manteve a mesma mentalidade e passou a ver o rádio como uma oportunidade de ganhar em múltiplas frentes. Além de apresentador, ele também negociou uma parceria para anunciar produtos vendidos por ele mesmo dentro da programação que ele mesmo apresentava. E assim, ele passou a agregar amplamente as atividades de comunicador e vendedor. Os produtos eram os mais variados possíveis e cada vez mais sofisticados. No início, eram produtos mais simples, como palavras cruzadas, passatempos e charadas. E depois vieram empreitadas cada vez maiores e mais complexas. Foi no rádio que ele conheceu um amigo que mudaria sua vida, Manoel de Nóbrega, pai do humorista Carlos Alberto de Nóbrega. Manoel lhe apresentou um negócio que estava enfrentando dificuldades, mas que poderia ter algum futuro se estivesse nas mãos de alguém habilidoso como Silvio Santos. O nome do negócio, Baú da Felicidade. Na ocasião, o negócio era totalmente deficitário e consistia basicamente
somente em um plano de fidelidade em que o cliente pagava prestações mensais durante um ano para receber uma caixa de brinquedos no final do ano. A ideia central era que os pais pudessem pagar de forma suave e parcelada para poderem presentear seus filhos durante o Natal. Manuel planejava sair do negócio, mas acreditava no potencial da ideia. E Silvio também passou a acreditar no negócio, mas de um jeito diferente. O comunicador viu que o negócio poderia ser muito mais amplo e rentável, e poderia ter um casamento perfeito com sua atuação no rádio. Foi assim que o Baú deixou de contar apenas com brinquedos e passou a ter outros produtos, como eletrodomésticos, por exemplo, como uma forma de alcançar um público maior e mais diverso, como as donas de casa, que eram uma parte expressiva da audiência do rádio. Além disso, o Baú se tornaria um carnê com mais opções e até mesmo sorteios, que incluíam carros e casas. A partir dali, Silvio Santos passou a anunciar o Baú da Felicidade em seu programa de rádio. E mais tarde, também na televisão, quando assumiu o programa Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista, em 1962. A atração, posteriormente, mudaria de nome para Programa Silvio Santos, o programa de TV mais longevo do mundo. Em geral, os brasileiros adoram comprar, mas detestam vendedores. Mesmo assim, Silvio Santos nunca escondeu que era um empresário que atuava também como comunicador. E essa característica passou a ser admirada pelos telespectadores, que tornaram Silvio um dos vendedores mais queridos do país, ou talvez o mais querido de todos. Dessa forma, o rádio e a televisão se tornaram meios para que ele divulgasse os seus próprios negócios, tudo a partir de um grande ativo que estava em suas mãos: a atenção dos espectadores. Além do Baú da Felicidade, Silvio anunciava uma série de outros negócios e produtos, todos eles dele mesmo. Iniciativas que foram abertas entre os anos de 1965 e 1975, que incluíam um negócio imobiliário, uma rede de concessionárias de automóveis e uma produtora de vídeos, todas elas interligadas pela Baú Financeira, a instituição financeira que mais tarde daria origem ao Banco Pan-Americano. Surgia assim o Grupo Silvio Santos, que contava também com o Clube de Assistência Médica e a Liderança Capitalização, uma empresa que durante anos foi um grande desafio para Silvio Santos. Isso porque a venda de títulos de capitalização foi algo extremamente complicado para o empresário, que enfrentou resistência do público e dificuldades para engrenar. O negócio só se tornou efetivamente rentável em 1991 com o lançamento da Telecena. De 1975 até lá, o negócio passou por altos e baixos e chegou a dar muita dor de cabeça para o empresário, mas não tanta quanto o Clube de Assistência Médica, o chamado CLAM, que colocou a imagem de Silvio Santos em dúvida, depois que os vendedores do negócio começaram a prometer uma série de benefícios que não eram providos pela empresa, o que fez com que Silvio tivesse que criar um plano de contingência para lidar com todos os problemas criados pelos vendedores. E mais tarde, teve de encerrar o negócio. Contudo, essa não foi a primeira e nem a última crise que o Homem do Baú enfrentou, e mostrou a sua capacidade de honrar os seus compromissos e consertar os erros de suas empresas, mesmo que isso custasse a sua fortuna pessoal. Só que o lado empreendedor de Silvio Santos começou a se chocar com o lado comunicador, especialmente porque durante anos ele construiu uma casa maravilhosa e extremamente lucrativa, mas em um terreno que não era dele. Até então, havia o acordo para que o apresentador pudesse não apenas conduzir os programas, mas também realizar acordos comerciais e anunciar os seus próprios produtos durante o seu programa de TV, algo que ele fez durante os anos que esteve na TV Paulista e depois na TV Globo. Porém, esses moldes foram vetados por Roberto Marinho no início dos anos 70, que condicionou a permanência de Silvio com o fim dos acordos comerciais. Afinal de contas, Marinho percebeu que, apesar de ser o dono do veículo, era Silvio Santos quem era o dono do show e, consequentemente, o dono do dinheiro. E com as portas fechadas para seus negócios, o Homem do Baú decidiu que construiria uma nova casa em outro terreno, dessa vez em um que fosse de sua propriedade. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela.
fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Foi assim que começou a saga para ser também um dono de um canal de televisão. Um plano que enfrentou muita burocracia e uma série de pequenas aquisições. Primeiro, ele comprou algumas concessões regionais, como a TV Record, e em 1975, a TVS, que seria o embrião do SBT. Mas até então, ele se dividia entre uma parceria com a TV Tupi e a reprodução de seus programas em suas emissoras, que chegavam apenas a algumas regiões do país. Somente em 1981, que enfim, ele conseguiu adquirir outras 4 concessões de televisão, formando assim um sistema nacional. Surgia assim o Sistema Brasileiro de Televisão, ou simplesmente o SBT, um negócio que começou altamente alavancado e com um risco enorme. Contudo, aquele era o único jeito de Silvio Santos ser novamente o dono do show para todo o Brasil. Só que com sua criatividade e talento, o apresentador conseguiu em poucos anos criar a segunda maior força televisiva do país, que contava com seu programa, os anúncios de seus produtos e mais uma série de novidades, como até mesmo a sua carreira musical, e que após anos de investimentos e alguns prejuízos, ele conseguiu virar a chave com o lançamento da Telecena em 1991, que alavancou todos os negócios do grupo Silvio Santos e colocou o SBT no azul. Pouco tempo depois, ele se desfez da Record e foi vendida para o bispo Edir Macedo. A partir dali, o antigo camelô se tornou efetivamente um dos homens mais ricos do Brasil, com uma fortuna bilionária que passou a incluir outros negócios, como o Hotel Jequitimar e, anos mais tarde, a rede de cosméticos Jequiti. E por pouco, ele não se tornou uma opção viável à presidência do Brasil. Isso porque, em 1989, o empresário chegou a se candidatar ao cargo, mas teve sua candidatura negada por uma regra eleitoral que impugnou sua candidatura. Desiludido, ele nunca mais voltou para a política. Ainda assim, o apresentador sempre se manteve de forma presente na política brasileira, ao manter relações públicas cordiais com todos os presidentes do Brasil desde então, o que é motivo de crítica para alguns, mas algo justificável. Afinal de contas, o SBT é uma emissora de sinal aberto por meio de uma concessão pública, que pode receber represálias de um presidente que eventualmente seja inimigo do empresário. Ou seja, a política de boa praça, indiretamente, é também uma forma de preservação do negócio. Depois de anos de muito sucesso, tanto nos negócios como na televisão, Silvio tomou aquele que foi o seu maior golpe e que quase acabou com todo o seu império. Em 2007, o Banco Pan-Americano abriu seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo. A operação alavancou a fortuna de Silvio e o colocava também como um magnata de outro ramo de negócios. O problema é que em 2009, o banco começou a apresentar alguns sinais de que não era uma maravilha, o que fez com que a Caixa Econômica Federal comprasse parte das ações do negócio. E em 2010, foi descoberto que havia uma enorme fraude no negócio, feita pelos executivos do banco, que haviam maquiado a contabilidade do negócio nos anos anteriores, e que custaria mais de 4 bilhões de reais para que fosse resolvida. Um valor absurdo que poderia custar toda a fortuna de Silvio Santos. Contudo, nesse momento, foi colocada à prova mais uma vez a reputação do homem do baú. E outra vez, ele mostrou por que goza de tanto respeito pelo povo brasileiro. Ao invés de negar as dívidas ou se eximir da responsabilidade, Silvio colocou todo o seu patrimônio à disposição para tampar os buracos deixados pelo banco. E até disse que poderia vender o SBT e se mudar para os Estados Unidos. E mesmo com a confirmação de que a culpa foi exclusiva dos gestores do banco, ele vendeu alguns de seus ativos e assumiu uma dívida com o Fundo Garantidor de Crédito para evitar a falência do banco. O evento significou uma diminuição relevante de seu patrimônio, mas ainda assim o banco conseguiu honrar grande parte de seus compromissos, até ser vendido em 2011 para o banco BTG
BTG Pactual. Atualmente, o banco ainda existe com o nome de PAN. Mesmo abalado, o homem do baú continuou de pé e apostando em outras empreitadas, como a Rede Jequiti, que se tornou um de seus principais negócios. E mais recentemente, mesmo com a crise do Pan-Americano e as dificuldades que hoje o SBT enfrenta, assim como todas as outras emissoras de TV aberta, Silvio Santos continua com o status de bilionário. Segundo estimativas, sua fortuna está em torno de 1,5 bilhão de reais. Alô, galera! Isso sim é tradição! Olha que glória, que beleza de destino pra esse menino. Deus reservou, ele cresceu, ele venceu, vive sorrindo. Com muito orgulho, foi camelô. Nasceu na Lapa, no Rio de Janeiro. Esse artista é o enredo da nossa tradição. Foi do rádio, minha gente, hoje na televisão. Oi, patrão, faz o dia mais contente. Alegria do povão. Qual é o prêmio Lombardi? Diz aí. Qual é a música? Quem sabe canta aí. Quem quer dinheiro, o aviãozinho vai subir. Minhas colegas de trabalho, que beleza de auditório. Abre a porta da esperança. Ela morro na TV. Boa noite! Boa noite, Cinderela. Eu gosto! Gosto de você. Em nome do amor. Eu quero morrer de prazer. Laia, laia, oi, laia, laia, oi. É um baú de felicidade. Canta aí, vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir. É domingo, é alegria. Que tem? Silvio Santos vem aí.